que agora sabes deste seu perdão. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Este culto, neste dia lindo, que está para se iniciar. Chamando todos bem-vindos, cantamos o primeiro hino. Bendito Jesus, número 68 do Louvai. Convido aqueles que podem para se colocar em pé para a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos achegamos de Deus, nosso Pai, e lhe confessamos todos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. E a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda e a santa, inocente e amarga paixão e morte do teu Filho, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de vocês eu pergunto: é esta a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados? Que credes em Jesus Cristo e que tendes o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa, pelo auxílio do Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude dessa vossa confissão, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus. Eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos agora para a leitura do Salmo. O Salmo que se encontra no Salmo 91, dos versículos 1 a 10. As Bíblias que estão nos bancos na página 400.
Faremos a leitura de forma responsiva. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com nuvem, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá com um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da parte, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto de sua casa. Podem sentar? Cantaremos o hino 90, Santa Bíblia. Agora para as leituras deste final de semana. O primeiro texto se encontra em Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 ao 13. As Bíblias que estão aí na página 516 do Velho Testamento.
Assim está escrito: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoam o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Deus, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livrará os pobres do poder dos maus. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Passamos para a leitura da Epístola, que se encontra em Romanos, capítulo 6, dos versículos 12, 13 ao versículo 23. Está na página 127 do Novo Testamento. Assim está escrito: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ela a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas sim pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos da pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus.
Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Passamos agora para a leitura do Evangelho, que se encontra em Mateus, capítulo 10, dos versículos 21 ao 33. Está na página 10 de nossas Bíblias. Assim está escrito: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas desta família serão xingados de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daquele que mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isto aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante de meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante de meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Assim termina a leitura do Evangelho. Passamos agora a confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar? Cantamos o hino 49, Vem Espírito Divino, que antecede a mensagem.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto do Evangelho que acabamos de ler, Jesus nos mostra a dificuldade que é seguir Ele. E vocês já pensaram como é difícil no mundo de hoje seguir a Jesus Cristo, crer nele? Em um mundo com muitas crenças, como é que você vai testemunhar Ele para estas pessoas? É difícil de acreditar em muitas coisas que vemos no mundo, como a perseguição aos cristãos. Muitos países perseguem e oprimem quem acredita e anuncia o Evangelho de Cristo. Eu digo que é difícil acreditar porque no nosso país a gente é livre. A gente pode crer e acreditar no que a gente acha que é certo. Mas a gente sabe que muitas pessoas neste mundo têm crenças vãs. Pois bem, no texto de Mateus, nos versículos 21 a 25, Jesus adverte os seus discípulos sobre a perseguição que sofreriam ao anunciar o seu Evangelho. Pois Jesus diz que quando estarem sendo seguidos em uma cidade, era para eles partir para outra. E também que nenhuma pessoa é melhor que a outra. Assim, Ele nos coloca no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? O lugar de pecadores. Mas também neste trecho Jesus diz que nós seremos odiados por ser seus seguidores, por crer em Jesus. Vocês já pensaram como é louco ser odiado por crer no Salvador Jesus? É difícil de acreditar, pois um Deus que amou incondicionalmente o seu povo não poderia colocar eles em perigo. Mas, se formos olhar, esse mesmo Deus nos mostra a sua proteção com aqueles que creem
nele. Pois o salmo que a gente acabou de ler, no versículo 7, ele diz: ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Pois bem, podemos ver a proteção de Deus para com nós, que cremos em Jesus. Por mais que sabemos que podemos ser perseguidos por causa da nossa fé, mas não somos desamparados por Ele. Outro ponto a ser destacado neste trecho é quando Jesus fala sobre os alunos e professores, patrão e empregado. Jesus, em sua fala, diz que nenhum é mais importante que o outro. Assim, nós devemos ver hoje, em uma sociedade que é medida por status social, ou mesmo por quem tem mais dinheiro, para Deus, somos todos iguais. Isso revelando que não precisamos ser, ou mesmo achar que somos melhores do que os outros. E sim, nós devemos ser humildes e reconhecer que somos todos iguais perante Deus. Mas o que é ser igual perante Deus? Quando nascemos, nós nascemos em pecado. E é por meio do batismo que nós somos limpos deste pecado. E para Deus, é através do batismo que nos tornamos iguais aos olhos do Pai, pois ali os nossos pecados são perdoados. Em seguida, no texto dos versículos 26 a 31, Jesus nos revela de quem devemos ter medo. Logo no início ele diz que não devemos ter medo de ninguém, pois tudo que está escondido será conhecido, e ainda continua dizendo que o que ele falar na escuridão, ou mesmo em segredo, é para nós anunciar na luz e abertamente, assim nos encorajando mais a anunciar o seu evangelho, mesmo sabendo que podemos ser perseguidos por causa dele. Não precisamos ter medo do que pode matar só o nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus, pois Ele sim tem o poder de destruir tanto o corpo quanto a alma. Agora sim, sabemos quem devemos temer, pois Deus nos fez muitas promessas e Ele está cumprindo com todas elas. Mas tem uma principal promessa que Ele nos fez, que foi a de que alguém venceria a morte eterna. E através do seu Filho, de Jesus, Ele a cumpriu. Ele mandou Jesus para morrer em favor de nossos pecados e ressuscitar, assim vencendo a morte, assim nos dando a certeza da vida eterna. Mas não é por causa que Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados que podemos viver em pecado. No texto de Romanos 6, dos versículos 12 a 14, fala que não devemos entregar ao pecado e nem nos deixar, ou mesmo entregar alguma parte do nosso corpo ao pecado, porque o pecado pode fazer o mal. E ainda nos diz que o pecado não dominará mais nosso corpo, porque não vivemos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Porém, não podemos olhar para este texto e pensar que já que nossos pecados foram perdoados, agora nós podemos viver de qualquer jeito. Também não é por aí. Já pensaram no sofrimento que Jesus passou para nos perdoar de todos os nossos pecados? Pois é, imaginem que cada pecado que cada um comete é mais sofrimento para Jesus. É desse jeito que eu vejo. Por mais que sabemos que Ele já ressuscitou e venceu a morte, Ele já nos perdoou dos nossos pecados, mas devemos viver uma vida justa e em conformidade com a palavra de Deus. Por mais que sabemos que é difícil em um mundo cheio de pecado, aonde a gente passa, vemos pecado por todo lado e estampado em muitas coisas no mundo. Então,
Nós devemos sim temer a Deus, porém não devemos temer aos humanos. A perseguição que talvez vamos sofrer por acreditar em Cristo, por anunciar o seu Evangelho, Jeremias mesmo fala em sua carta que é difícil de anunciar este Evangelho, pois o texto lido há pouco diz que as pessoas naquele tempo já zombavam dele por ele crer em Deus. Ele chegou a pensar em esquecer Deus e não falar mais às pessoas. Porém, ele mesmo diz que esta mensagem estava presa dentro dele. Vocês já pensaram como é difícil ser cristão e de crer em Jesus? Jeremias já sofria uma perseguição até de seus amigos, esperando que ele caísse. Mas Deus esteve sempre junto dele e protegendo-o e cuidando. Este mesmo Deus é quem nos cuida durante todos os dias de nossa vida. Não deixamos que sofremos o mal. Por fim, Jesus, nos versículos 32 e 33, nos diz que aquele que não tiver vergonha de falar publicamente que crê em Jesus, este Jesus vai afirmar diante do Pai. Mas o que afirmar publicamente que não crê, não conhece a Jesus, este não pertence a Jesus. Isso Jesus vai afirmar diante do Pai no dia final. Pois bem, qual é o lado que nós estamos? Vocês já pensaram nisso? Jesus, no último dia, não vai ter vergonha de dizer para o Pai o que nós fizemos, o que nós proclamamos, o que nós dizemos para as outras pessoas. Então eu tenho um convite para vocês. Vamos sair e anunciar Ele, anunciar o Evangelho, anunciar o Jesus ressurreto. Pois é deste modo que vamos semear os corações das pessoas, talvez não dando resultado imediatamente, mas sim depois de um tempo, pois o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho e trazer cada vez mais cristãos para junto do mundo de Deus, do reino de Deus. E o amor de Deus, todos nós conhecemos. O amor de Deus, Ele nos deu na cruz, na crucificação de Jesus e na ressurreição, aonde Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Amém. Passamos agora para o momento de ofertas, onde vai ser feito como de costume, e cantaremos o hino 70 do Louvai. Cantai alegremente. Trazei-lhe vosso canto.
Passamos agora para o momento de oração geral. Intercessões, o pastor me passou ontem a questão da filha dele, da Ana, e a princípio é isto. A questão, tem os aniversariantes da semana também: Rudimar Brown, no dia 19, no dia 20, Alzira dos Santos Ki, Maria da Rosa George, Ronald Rogério Reinheimer, no dia 21, Arthur Blaut, no dia 22, Leônida Pilk, Marilene Reinheimer, no dia 23, Ana Vitória Sá, no dia 24, José Antônio Batista, no dia 25, Everson Cristiano Fleck, Terezinha Beatriz Mate e Yasmin Palácio Machado. Tem mais intercessões. Oração pela família enlutada, da Marina, pela filha. Oração por Otávio Feijó, que está internado com AVC. E Irene Bauer pede oração para Marta Elise Correia, com câncer. Então, passamos a fazer a oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos por teres nos liberto da escravidão do pecado, por meio do teu Filho Jesus Cristo, Ele que veio para nos resgatar da morte eterna, assim nos dando a certeza de que teremos a vida eterna. Te agradecemos também por podermos estar aqui te louvando em mais este dia, neste culto, agradecendo por todas as bênçãos que tem nos derramado durante toda esta semana. Te agradecemos também todos os aniversariantes da semana, que tu protejas e estejas sempre ao seu lado, cuidando e os abençoando todos os dias neste próximo ano de vida. Queremos te pedir, Senhor, que, se for de tua vontade, estabeleça a saúde das pessoas enfermas, da Ana Henke, do Otávio Feijó, da Marta Correia, que tu restabeleça para que eles possam voltar para o convívio de suas famílias, e aqueles que se recuperam em casa voltar a ter uma boa saúde. Pedimos-te que conforte os corações enlutados, em especial da família enlutada da Marina, pelo falecimento da filha, pois só tu podes confortá-lo neste momento de dor. Pedimos também por nossos governantes, que tu possa estar ao lado deles e ajudá-los a fazer um bom governo. Assim, Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Passamos agora para a Santa Ceia. Peço àqueles que podem que se coloquem de pé. O Senhor esteja convosco. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem compaixão. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Podem sentar? E convido aqueles que confessam a mesma fé que a gente e creem no verdadeiro corpo e verdadeiro sangue dado no pão e no vinho. Sejam bem-vindos todos. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça
Peço àqueles que podem para se colocar em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Congregação, pode sentar.